Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola muito linda, da qual particularmente eu gosto muito, que é a parábola dos primeiros lugares. Quem nunca ouviu dizer que aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado? Essa é a parábola dos primeiros lugares. E ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, os versos de 7 a 14. Mas para que você compreenda melhor, depois faça a leitura do versículo 1 até o 24. Nesse momento eu vou ler do 1 até o 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Bom, o contexto ao qual essa parábola se refere é o contexto de uma refeição de casamento. Portanto, se trata de um banquete, algo cheio de formalidades, cheio de divisões, cheio de rituais que são próprios do ambiente de mesa e que divide as pessoas por estratificação social e que envolve também questões ligadas à posição, status, religiosidade, etc. Mas antes de se referir a essa parábola, Jesus está num ambiente de refeição e ele está justamente na casa de um dos líderes dos fariseus, que geralmente é traduzido por um dos principais dos fariseus. É uma liderança religiosa importante dentro da seita dos fariseus. E esse ambiente de refeição, que é tão cheio de rituais e cheio de processos que são seguidos pelos judeus, especialmente pelos fariseus, é um ambiente no qual Jesus está sendo observado. As pessoas que estão ali junto são pessoas que estão esperando para ver como é que Jesus vai reagir ao ambiente da mesa. Se ele vai respeitar todos os códigos de conduta ou não. E nesse contexto surge justamente um enfermo. Há um homem hidrópico, isso significa que era uma pessoa que tinha retenção de líquidos,
que acontecia geralmente nos braços, nas pernas ou no abdômen. Então é algo que facilmente é identificado, né? Visualmente é percebido, né? É alguém que está enfermo e que todos por ali sabem que ele realmente está enfermo. E diante da mesa e de todo o ritual de purificação que ela exige, né, com relação especialmente a enfermidades, uma pessoa que tocasse, simplesmente tocasse, encostasse, esbarrasse no enfermo, nesse ambiente, não poderia então assentar-se à mesa. E tem um agravante ainda para os fariseus. Se eles encostassem num enfermo, eles não poderiam sair daquele ambiente de refeição e posteriormente ir para o templo. Eles precisariam esperar algumas horas até que eles pudessem voltar para o templo, por uma questão dos códigos de conduta que eles tinham acerca da pureza, da purificação de alguém para entrar no templo. Então eles têm aqui uma visão acerca do que Jesus fez muito negativa. E eles estão ali observando. O que é que acontece então, né? Jesus, diante daquela situação, ele vê o homem, ele não desvia o seu olhar daquele homem, né? Ele se aproxima e diz o texto bíblico que ele pegou no homem. Ele não impôs as mãos sobre o homem, ele não tocou apenas no homem, mas ele pegou na mão daquele homem. A palavra grega que é utilizada aqui é uma palavra que é traduzida por agarrou. O mais fiel possível é isso. Ele agarrou a mão daquele homem. Ele curou aquele homem e então o despediu. Diante das circunstâncias, Jesus acaba de quebrar todos os protocolos do ambiente de refeição. Todos os protocolos foram quebrados por Jesus. São protocolos que fazem parte do mundo greco-romano, mas que também fazem parte da religiosidade judaica e que são levados muito a sério pelos fariseus naquele momento. E todas as lideranças religiosas que estão ali junto com Jesus estão observando o que ele está fazendo. Então, o pano de fundo dessa parábola dos primeiros lugares é justamente esse ambiente e esse acontecimento. Sem que ninguém questione Jesus, mas sabendo que no íntimo eles estão questionando todas as atitudes de Jesus, Jesus então começa a observar as atitudes deles. Eles estão chegando e escolhendo os primeiros lugares, os lugares mais importantes, né? E aí Jesus profere essa parábola. Qual é então a parábola em si? A parábola em si fala acerca de um banquete de casamento. Jesus diz o seguinte: se você vai a um banquete de casamento, ao se chegar, não senta nos primeiros lugares. Só um parênteses aqui, uma tradução bem literal do texto não diria não se senta nos primeiros lugares, diria não se reclina nos primeiros lugares. Por quê? Quem traduz aqui para o português tem na sua concepção que o ambiente de mesa de refeição é uma mesa com cadeiras. Então você se senta na cadeira. Mas o ambiente greco-romano da época de Jesus, as mesas não são assim. As mesas são baixas e não tem cadeiras. Eles se reclinam sobre a mesa para tomar uma refeição. Então, aquele que se reclina logo à direita do anfitrião é o mais importante, é o mais valorizado ali naquele lugar, tá? Ele é a pessoa mais famosa, vamos assim dizer, daquele banquete. Jesus ensina o seguinte: se você chega para um banquete de casamento, não procura esse primeiro lugar, né? Não procura estar à direita dos noivos, por exemplo, mas você procura os últimos lugares. Os últimos lugares, bom, na nossa concepção é uma fila, né? O primeiro está aqui e os últimos estão lá atrás.
Não, não é essa a concepção. É uma mesa, tá? Então, os lugares estão dispostos no formato de U. O anfitrião tá lá na ponta, né? E quem está à sua direita é o mais importante. Dando a volta na mesa, quem está à esquerda do anfitrião é o menos importante. Jesus diz o seguinte: se você chega num banquete de casamento, não procura esse lugar da direita, procura o lugar mais à esquerda. Procura os últimos lugares. Por quê? Bom, porque pode ser que chegue alguém mais importante, mais valorizado pelo anfitrião da festa e de repente chegue em você e diga: por favor, pode se levantar e ceder o lugar para o meu amigo? E aí você vai passar muita vergonha. Essa é a lógica que Jesus traz aqui nessa parábola. E aí ele diz o seguinte, ele fecha a ideia dizendo: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Bom, o que é que Jesus quer passar aqui para os fariseus? Ele diz o seguinte: fariseus, vocês se acham melhores do que outras pessoas, como esse enfermo, por exemplo, que eu acabei de curar. Mas fiquem vocês sabendo o seguinte: vocês não são melhores do que outras pessoas. Pessoas são tão valorizadas quanto outras pessoas. Eu como Deus, olho para todos vocês com o mesmo valor. É isso que Jesus quer passar para eles naquele momento. Então, ele mostra o seguinte: eu não vou deixar de atender quem realmente precisa de mim para estar no primeiro lugar desse banquete. Eu não vim aqui para isso, né? É essa mensagem que Jesus quer deixar com essa parábola para todos os fariseus que estão ali presentes. E depois, Jesus se dirige diretamente para aquele líder dos fariseus que convidou Jesus para estar naquele ambiente de refeição. Vale a pena aqui ressaltar o seguinte: tem 3 palavras aí que podem ser traduzidas por refeição, mas se a gente levar ao pé da letra lá no grego, são 3 tipos de refeição diferentes. A que Jesus está presente é uma refeição para comer pão. A palavra grega que tem aqui é arton. O versículo 1 diz assim: ao entrar Jesus na casa de um dos líderes dos fariseus para tomar um pão, que é traduzido aqui para nós por refeição. Depois, mais adiante, quando Jesus vai falar acerca da parábola, ele usa outras 2 palavras diferentes para se referir a um ambiente de refeição. Ele usa a palavra deipinon, que é traduzido por ceia. Ceia é um jantar, uma refeição da noite. E a outra palavra que é doxen, que significa banquete. É um mega jantar, vamos assim dizer, né? É uma mega refeição, é uma refeição de rico literalmente. É uma refeição que tem comidas que não tem na mesa do pobre do mundo greco-romano, desse mundo do qual Jesus fez parte. Se você for fazer uma ceia, diz Jesus então para essa pessoa que o convidou, se você for fazer uma ceia, não convide os teus amigos próximos, os teus parentes, os teus vizinhos ricos. Faz o seguinte: convida outras pessoas, para que não venha acontecer que essas pessoas possam te recompensar, possam retribuir o teu convite, convidando você para também tomar uma ceia na casa delas. Mas se você for fazer um banquete, aí sim, né? Aquela refeição, aquele jantar, onde tem de tudo que não costuma aparecer na mesa do pobre. Então, faz o seguinte: convide os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres. É isso que Jesus diz para esse fariseu. Convida essas pessoas,
Sabe por quê? Porque essas jamais terão condições de te retribuir com um outro banquete. Sabe onde você vai receber a sua recompensa? Jesus diz assim: a sua recompensa você vai receber na ressurreição dos justos. Lindo isso, lindo, lindo, lindo. Agora, quais são os ensinamentos então que a gente traz, né, que a gente aprende, quais são os princípios que nós aprendemos com essa parábola? O primeiro princípio é o seguinte: é acerca do comportamento esperado dos convidados para estar à mesa. Os fariseus tinham uma expectativa. A expectativa deles é que as pessoas que estavam no ambiente da mesa cumprissem todos os rituais que eram necessários para estar no ambiente da mesa. Lavar as mãos, lavar os pés, a questão da etiqueta, da cortesia, de valorizar os primeiros lugares, né? Aqueles que são os mais importantes estão mais à direita e os menos importantes à esquerda. Era isso que eles esperavam dos convidados de uma refeição. Mas Jesus tem uma outra expectativa. A expectativa de Jesus é que as pessoas que estão num banquete não hajam com uma falsa modéstia. Do tipo assim: eu vou lá para o último lugar, porque tenho certeza, quando o anfitrião chegar, ele vai me chamar para o primeiro lugar e aí todos verão como eu sou mega importante. Jesus tinha a expectativa de que as pessoas não tivessem esse tipo de comportamento, de uma falsa modéstia. E também tinha a expectativa de que o anfitrião de uma refeição não supervalorizasse algumas pessoas em detrimento de outras. Era esse o comportamento que Jesus esperava. Então, esse é um grande princípio para nós aprendermos. O segundo princípio é relacionado ao comportamento do anfitrião da mesa. Qual era o comportamento que os fariseus esperavam de um anfitrião da mesa? Eles esperavam, além de que se cumprisse o ritual de purificação, que fosse dado água, servida água para que todos se lavassem, se purificassem, era esperado que eles também dessem o reconhecimento acerca das pessoas que ali estavam, fizesse esse escalonamento, né, do mais importante para o menos importante. Mas Jesus esperava outra coisa. O que é que Jesus esperava? Jesus esperava a valorização de todos os convidados que estavam presentes à mesa. Não escalonando uns como mais importante, outros como menos importante. Dessa forma, se alcançaria o ideal do amor ao próximo. Aquele amor que não faz distinção entre pessoas, não faz acepção de pessoas, mas um amor que enxerga a todos de igual forma, assim como o amor de Deus que olha por nós, seres humanos. O terceiro ensinamento fica por conta de uma mesa onde todas as pessoas são vistas como pessoas e não como títulos, sabe? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Não era visto como pessoas que fossem divididas por condições físicas. Por exemplo, um aleijado, como é que ele se chegaria ao ambiente de mesa numa concepção farisaica? Ele não se chegaria. Um enfermo, como era o caso daquele hidrópico, ele estava ali, não sei, talvez servindo a mesa. Talvez um servo daquele lugar, de uma daquelas pessoas, ele não poderia, né? A mesa também dividia as pessoas por extrato social. Então o mais rico é o mais importante e o mais pobre é o menos importante. A mesa, até mesmo na comida que ela tem na mesa, ela distingue pessoas. E isso não está muito longe de nós também, infelizmente. Jesus enxerga as pessoas com o valor que elas têm como pessoas
e não com o quanto elas têm na conta bancária ou o que elas podem oferecer em termos materiais para ele. Jesus enxerga naquele homem hidrópico alguém muito importante porque está sofrendo de uma enfermidade e precisa de cuidado, precisa ser acolhido, precisa ser valorizado. Antes de tomar a sua refeição, então Jesus acolhe aquele homem, ele agarra a mão daquele homem, ele cura aquele homem, restaurando a condição dele de se reclinar à mesa uma outra vez. Ele mesmo se achega para reclinar à mesa só depois que ele valoriza aquele homem. Por fim, queridos, chegamos à conclusão de que a recompensa do anfitrião daquela mesa seria na ressurreição dos justos. O que é isso? É o banquete celestial. É aquele que vai acontecer lá no reino de Deus, com a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse banquete todos são vistos de igual forma. Por isso Jesus chama a todos indistintamente para esse banquete. Enfermos e pessoas saudáveis, religiosos e não religiosos, portanto, judeus, gregos, gentios, todos são muito bem-vindos nesse banquete do reino de Deus. Pobres e ricos, gente de todas as raças, cores, nações, de vários estratos sociais, ricos, pobres, senhores e servos, escravos, homens, mulheres, crianças, todos e todas, indistintamente, são muito bem-vindos no banquete celestial. Porém, nem todos aceitam o convite de Jesus para estar nesse banquete. Mas esse é o assunto da nossa próxima parábola, que é a continuidade do texto, a parábola da grande ceia. A gente se vê no próximo vídeo para falar sobre a parábola da grande ceia. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo final de semana.